Fala galera, Jeff Tech na área, totalmente animado. Quem acompanha os filmes da Marvel e o universo CM deve se perguntar como a Marvel cresceu após ser comprada pela Disney. Só que a Disney não olhou a Marvel porque ela achava uma empresa muito legal por ser uma empresa de HQs e filmes de herói. A Marvel valia muito dinheiro, mas teve uma enorme carreira promissora depois que entrou nos cinemas. Mas nem tudo foram flores para a Marvel. Para que essa empresa fosse enxergada como a Disney enxergou e chegou onde está hoje, foi bastante turbulento e com o risco de entrar em falência, mesmo com seus grandes personagens que a mantinham a Marvel em pé nas épocas de vacas magras. Os empresários da maior empresa de quadrinhos do mundo tiveram que penhorar até seus personagens mais valiosos, entre eles era o Thor e alguns outros personagens para poder pagar as suas dívidas. E com uma aposta muito arriscada no cinema que podia correr o risco de perder tudo. Curioso, né? Não saia daí, fique até o final do vídeo, você vai saber de alguns detalhes muito importantes que você vai ficar totalmente surpreendido com essa história. Quando se fala hoje da Marvel, todo mundo já se lembra dos filmes de maiores bilheterias do cinema do mundo. E alguns grandes personagens como Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk, até levou novos leitores aos quadrinhos após a inserção dos personagens da Marvel no mundo do cinema como você vê hoje em dia. Mas ela chegou onde está hoje foi por uma aposta arriscada, é verdade. Quem não se lembra da Marvel lá no primórdio em 96, estava quase falindo. Mas se não desse certo, a empresa iria estar na mão de outros compradores, que nem saberíamos se iria investir na empresa como ela investiu hoje e ia ser um sucesso como vemos a Marvel na atualidade. A Marvel nos quadrinhos. A Marvel antes se chamava Timeline Comics. Foi no início da década de 1950 e passou a ser Atlas Comics. Somente em 61 que a marca Marvel ficou estabelecida após a estreia do Quarteto Fantástico e de mais outros super-heróis criados pelo icônico Stan Lee e Jack Kirby, são parcerias eternas, entre outros personagens que eles criaram juntos. A marca Marvel foi criada por fato de uma das empresas que operava ali no escritório da década de 1946, é que Marty Goldman era o proprietário e ele tinha a mesma equipe que chamava Marvel Comics. Até Goldman adotaram o nome de Marvel Magazine em 61, o universo DC vs Marvel. Na década de 1950, a Marvel, que era distribuidora pela Atlas, que era distribuidora da Goldman, produziu quadrinhos conforme a tendência da época, como história de terror, faroeste, dramas, de guerra e comédias para crianças e adolescentes. Mas foi o sucesso da DC Comics que fez a Marvel se reformular e ao ver sua concorrente ter atenção ao público, ao reviver o gênero do super-herói nas HQs. Foi no caso da Liga da Justiça que fez a Marvel seguir o mesmo caminho, pois já tinham heróis como Tocha Humana, Namor e Capitão América. Quando Stan Lee, escritor, e Jack Kirby, desenhista, responsável pela criação do Quarteto Fantástico, a revista foi um sucesso. Mas graças a DC Comics, a Marvel mudou totalmente seu estilo de HQs e teve os sucessos dos personagens como o Homem-Aranha, criado por Stan Lee e Steve Ditko, a era de ouro da Marvel. A Marvel começou a se destacar pelas demais concorrentes, pois humanizava muito mais o herói, que possuía características muito mais próximas à realidade, tendo seus problemas pessoais como foi a chegada dos X-Men, que foi criado pela época dos preconceitos, como é ilustrado dos Mutantes. Tem também o Homem-Aranha, que ele era um adolescente com superpoderes com problemas de autoestima. E também o Demolidor, ele era cego e tinha um problema de deficiência física. Então a visão nova que a Marvel criou trouxe muito mais incentivo aos leitores das HQs, que eles começaram a se tornar uma leitura muito mais dinâmica e diferente de outros ali na época. A Marvel e sua perda de mercado. Na década de 1980, a Marvel comprou os estúdios de animação do famoso animador do desenho de Pantera Cor-de-Rosa, The Petit Freelang Enterprises. A empresa foi rebatizada como Marvel Product Limited e produziu séries como G.I. Joe, Transformers e Muppets Babies. Já em 1988, a Marvel foi comprada pelo investidor e empresário Warner Barron, que colocou a empresa na Bolsa de Valores de Nova York e fechou o estúdio de animação e optou em fazer esse tipo de serviço ser terceirizado. Mas não durou muito. Na década de 1990 começou a perder dinheiro com muitas dívidas, mesmo com o ápice das nossas HQs,
e as suas animações que tiveram acusações sérias. Paramount havia tirado todo o dinheiro da empresa para proveito próprio. Isso, a Marvel passou por sérias dificuldades. Passou a ser distribuidora pela empresa Elseworld, que fez o grande abalo em todas as indústrias de distribuição de revistas. Ele teve a sua queda de perdas de grandes distribuidores no mercado, pois a Marvel era uma grande distribuidora na época. Foi nessa crise que a Marvel, para pagar todas as suas dívidas em 1990, teve que vender seus heróis, como o Quarteto Fantástico e os X-Men, que foi comprado pela Fox, e teve também o Homem-Aranha, que foi adquirido pela Sony. E com o sucesso desses filmes no cinema, a Marvel teve que também colocar seus personagens à prova na telona, a fim de alavancar fundos, porém a Marvel não tinha investidores. A supremacia da DC nos cinemas. Na década de 2000, a DC estava arrecadando muito dinheiro com os filmes do Batman e do Superman, mas a Marvel, após vender seus direitos de personagens para a Fox e Sony, eles não tinham tanto retorno financeiro, pois a grande parte da arrecadação ficava para a indústria de cinema. Já em 2008, a DC já estava à frente para lançar Batman Cavaleiro das Trevas. Após o sucesso de Batman Begins, a Marvel tinha que estar preparada para entrar também com força total para a indústria de cinema e poder se alavancar no mercado. Dívidas da Marvel. A Marvel, mesmo com a venda dos seus personagens, tinha uma enorme dívidas. E elas tinham que ser sanadas, mesmo com o corte dos funcionários, não conseguiu pagar suas contas, estavam à beira da falência. Aí a sua concorrente DC estava tanto promissora nos quadrinhos quanto no cinema, tomando o topo da maior franquia de filmes de heróis, e a Fox com o sucesso dos X-Men e a Sony com o Homem-Aranha. A aposta arriscada na Marvel. Em 2005, a Marvel correu aos bancos de distribuidoras de filmes, mas estava muito difícil, quase ninguém queria apoiar a Marvel. Foi o banco Merrill Lynch que fez o acordo com a Marvel emprestando 525 milhões, no qual ela pudesse investir em 10 filmes que poderiam recuperar o dinheiro arrecadado por volta de 40 a 150 milhões de dólares. Mas esse empréstimo tinha que ter alguma garantia. Então a Marvel deu ao banco seus principais personagens do sucesso dos quadrinhos como garantia ao banco. E esses personagens são Capitão América, Os Vingadores, Nick Fury, Pantera Negra, Homem-Formiga, Manto e Adaga, Doutor Estranho, Gavião Arqueiro, Quarteto Fantástico e Shang-Chi. Mas qual filme a Marvel iria fazer? Recentemente, o personagem Homem de Ferro voltou para a Marvel, pois a Warner Bros. Que havia expirado o contrato dele, pois isso não estava na lista. Após o financiamento fechado com a Marvel, decidiu fazer o filme do Homem de Ferro. Mas a ideia de fazer o filme era uma ideia de ganhar através de merchandise, pois acreditava que iriam vender bastante brinquedos em vez de lucro de bilheteria. Então a Marvel mirou na publicidade do personagem em vez do filme em si. A Marvel financiou 140 milhões de dólares para poder fazer o filme, mas teve várias recusas de mais de 30 roteiristas, pois o projeto havia muita pressão de tornar o personagem popular. Então a Marvel contratou o diretor Jon Favreau e outros roteiristas. Favreau queria algo totalmente diferente, uma abordagem muito mais dinâmica e muito mais realista. Então a escolha do ator não poderia ser alguém famoso, pois a produção já estava com seu orçamento definido e apertado, e para pagar alguém de alto escalão ficaria totalmente difícil de contratar. Então Favreau convenceu a contratar Robert Downey Jr., por ter seu passado difícil também na época, e que sua vida pessoal se baseava na criação do Tony Stark, e que seria uma boa, pois Downey já era fã mesmo do herói, e que essa transição seria muito importante do personagem para o filme. Não deu outra, desde a criação do filme ao início e o fim até a escolha do vilão, foi o ápice no cinema. A Marvel teve o Homem de Ferro, que arrecadou 585,8 milhões de dólares, fora os produtos licenciados, que teve a arrecadação milionária. A Marvel pagou toda a sua dívida, recuperou todos os seus personagens. A Marvel saiu da lama graças ao filme do Homem de Ferro pelas mãos de direção de Jon Favreau e Robert Downey Jr. A Disney e a Marvel. Com o sucesso da Marvel, a Disney comprou a empresa por 4,3 bilhões de dólares, muito mais do que ela valia após os filmes do Homem de Ferro, graças a Kevin Feige e ao CM ao sucesso que é hoje, colocando os personagens da Marvel como um dos grandes sucessos do cinema, como Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Pantera Negra e a inserção de novos personagens que estão sendo bem aceitados pelo público em geral. É isso aí, pessoal.
foi uma história bem resumida, mas explicando o quanto foi importante o personagem Homem de Ferro para a Marvel, mas graças assim ao diretor Jon Favreau e o seu ator querido Robert Downey Jr. Que se fosse outro diretor e outro ator, eu acho que não teríamos um sucesso que a Marvel é hoje. É isso aí, pessoal, um grande abraço, até mais, fui!